A grande mentira sobre a pressão alta. Quando alguém é diagnosticado com pressão alta, o conselho geralmente vem quase instantaneamente: reduza o sal. E no começo, isso soa perfeitamente razoável. É simples, é familiar e parece algo que você pode controlar imediatamente. Mas, para muitas pessoas, esse conselho é incompleto e, às vezes, pode enviá-las na direção errada. Não porque o sal não importe, ele importa. O sódio pode afetar a pressão arterial, mas o sal é apenas uma pequena parte de um problema muito maior. Quando você foca apenas no sódio, pode deixar passar os verdadeiros motivos pelos quais a pressão arterial subiu em primeiro lugar. Neste vídeo, vamos analisar as causas negligenciadas da pressão alta: deficiências nutricionais, problemas metabólicos e sinais hormonais que silenciosamente elevam a sua pressão. Porque, uma vez que você entenda o que realmente a está impulsionando, poderá finalmente parar de correr atrás dos sintomas e começar a tratar a causa raiz. Parte 1. Por que o sal é apenas uma pequena parte do problema? É assim que o sódio pode aumentar a pressão arterial. Quando o sódio se acumula na corrente sanguínea, ele atrai água consigo. Essa água extra aumenta o volume total de sangue que se move pelas suas artérias. E quando mais volume é empurrado através desses vasos, a pressão dentro deles pode subir. Então, sim, o sódio pode importar. Mas, em um corpo saudável, a história não termina aí. Se os seus rins estiverem funcionando corretamente, eles detectam esse aumento de pressão muito rapidamente. Em seguida, eles respondem removendo o sódio e a água extras através da urina. À medida que esse excesso de fluido sai do corpo, o volume de sangue cai e a pressão arterial volta a baixar. É por isso que algumas pessoas podem comer alimentos salgados sem desenvolver pressão alta. Seus corpos são capazes de lidar com isso. Seus rins se ajustam. Seu sistema permanece equilibrado. Mas nem todos respondem da mesma maneira. Algumas pessoas são muito sensíveis ao sal, enquanto outras quase não reagem. Portanto, se a sua pressão arterial continuar alta, mesmo depois de reduzir o sódio, essa é uma pista importante. Isso significa que o verdadeiro problema pode não ser o sal que você está comendo. Pode ser a forma como o seu corpo o está processando. E é aí que as causas mais profundas começam a aparecer. Parte 2. A deficiência de magnésio, que a maioria das pessoas não sabe que tem. Uma das primeiras coisas a se observar é o magnésio, porque o magnésio desempenha um papel crítico na regulação da pressão arterial. Ele ajuda a aumentar o óxido nítrico e a prostaciclina, dois compostos importantes que ajudam os vasos sanguíneos a relaxar e se dilatar. Quando o magnésio está baixo, seus vasos sanguíneos podem ficar mais contraídos do que deveriam. E quando o sangue tem que se mover através de vasos mais apertados, a pressão naturalmente começa a subir. Isso é importante porque o baixo nível de magnésio é extremamente comum. Algumas estimativas sugerem que quase metade da população dos Liceriotewa não obtém magnésio suficiente em sua dieta. Dados observacionais apontam na mesma direção. Uma meta-análise de 22 estudos descobriu que pessoas com níveis mais baixos de magnésio tinham maiores chances de ter pressão alta, e quanto menor o magnésio, maior o risco. Então, por que isso está acontecendo? Grande parte do problema é a alimentação moderna. Grãos refinados, alimentos açucarados e alimentos processados são frequentemente desprovidos de minerais essenciais, incluindo o magnésio. O açúcar também pode fazer com que o seu corpo perca mais magnésio através da urina, tornando a deficiência ainda pior. E mesmo que a sua dieta pareça saudável no papel, você ainda pode estar ingerindo menos magnésio do que as pessoas no passado. A agricultura moderna pode remover minerais do solo mais rápido do que eles são repostos. Então, a comida pode parecer a mesma, mas conter menos magnésio do que antes. É por isso que os alimentos ricos em magnésio são tão importantes. Folhas verdes, leguminosas, nozes e laticínios podem ajudar. Mas, para muitas pessoas, apenas a alimentação pode não ser suficiente,
E a suplementação de magnésio é algo que vale a pena discutir com um médico. Uma meta-análise recente de 38 ensaios clínicos randomizados e controlados descobriu que a suplementação de magnésio, em uma dose mediana de 365 miligramas por dia durante 12 semanas, produziu reduções pequenas, mas significativas, na pressão arterial sistólica e diastólica. E em pessoas com pressão alta que já tomavam medicação, a queda na pressão sistólica foi ainda maior, perto de 8 milímetros de mercúrio. Então, se a pressão alta não começa realmente apenas com o sal, o que está silenciosamente fazendo o seu corpo reter sódio em primeiro lugar? Parte 3: a conexão com a insulina que ninguém comenta. Agora precisamos falar sobre a insulina, porque a insulina é um dos hormônios mais negligenciados quando se trata de pressão arterial. A maioria das pessoas pensa na insulina apenas em relação ao açúcar no sangue, mas a insulina também tem um efeito poderoso sobre os rins. Quando os níveis de insulina permanecem elevados, os rins começam a reter sódio. Eles param de liberá-lo da maneira que deveriam. E quando o corpo retém sódio, ele também retém água. Esse fluido extra aumenta o volume de sangue e a pressão arterial começa a subir. A parte importante é que isso pode acontecer mesmo quando a sua ingestão de sódio não mudou em nada. Essa é uma das razões pelas quais pessoas com resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2 frequentemente desenvolvem pressão alta. Seus corpos não estão lidando apenas com problemas de açúcar no sangue. Eles também estão lidando com sinais hormonais que dizem aos rins para reter sódio e água. É também por isso que a pressão arterial pode melhorar quando os níveis de insulina caem, às vezes até antes de a pessoa perder muito peso. Quando a insulina diminui, os rins podem começar a liberar o sódio novamente, e a pressão pode começar a cair. É por isso que reduzir o consumo de alimentos processados, carboidratos refinados e açúcar pode ajudar a pressão arterial de forma mais profunda do que simplesmente seguir uma dieta com pouco sal. O sódio pode aumentar a pressão arterial temporariamente, mas a insulina persistentemente alta pode transformar esse aumento temporário em um problema crônico. E uma vez que a insulina faz parte do quadro, outro fator oculto geralmente aparece bem ao lado dela: a frutose, o ácido úrico e os danos que eles podem causar dentro dos seus vasos sanguíneos. Parte 4: como a frutose e o ácido úrico danificam seus vasos sanguíneos. A frutose é outra parte importante dessa história. É um açúcar simples frequentemente usado como adoçante ou conservante em muitos alimentos e bebidas processados. E quando você consome muita frutose dessas fontes, seu corpo começa a produzir mais ácido úrico. Isso é importante porque o ácido úrico elevado pode aumentar a pressão arterial de várias maneiras. Primeiro, ele interfere no óxido nítrico, que deveria ajudar os seus vasos sanguíneos a permanecerem relaxados. Quando o óxido nítrico é bloqueado, os vasos podem ficar mais apertados e menos flexíveis. Segundo, o ácido úrico elevado pode tornar os vasos sanguíneos mais rígidos. E terceiro, pode dificultar a eliminação de sódio pelos rins. Então agora o padrão fica claro. O corpo não está apenas reagindo ao sal. Ele está sendo forçado à retenção de sódio por problemas metabólicos mais profundos. É por isso que muitas vezes vale a pena verificar o ácido úrico em pessoas com pressão alta. Em muitos casos, a pressão arterial pode voltar a baixar simplesmente reduzindo a ingestão de frutose e diminuindo o ácido úrico. E quando apenas a dieta não é suficiente, alguns médicos podem usar um medicamento chamado halopurinol, que muitas pessoas conhecem como um medicamento para gota, mas que também pode ajudar na pressão arterial quando o ácido úrico é o fator determinante. O ponto principal é simples. Cortar o açúcar e os alimentos processados pode melhorar tanto a resistência à insulina quanto o ácido úrico elevado. E às vezes, consertar essas duas coisas pode baixar a pressão arterial mais rápido do que as pessoas esperam, mesmo sem os medicamentos típicos para a pressão arterial. Mas se a insulina e o ácido úrico estão fazendo o corpo reter sódio, o que mais está silenciosamente elevando a pressão arterial todos os dias? Parte 5:
A deficiência de potássio criada pelas dietas modernas. Outra peça importante do quebra-cabeça da pressão arterial é o potássio. O potássio atua em dois lugares importantes, nos vasos sanguíneos e nos rins. Nos vasos sanguíneos, ele ajuda a relaxá-los. Nos rins, ele ajuda o corpo a se livrar do excesso de sódio através da urina. Em outras palavras, o potássio ajuda a neutralizar a retenção de sódio, o que reduz a pressão dentro das artérias. Mas o potássio também atua no cérebro. Quando os níveis de potássio aumentam, especialmente no cérebro e no líquido cefalorraquidiano, isso pode reduzir a atividade do sistema nervoso simpático. Esse é o seu sistema de luta, ou fuga, o mesmo sistema que eleva a pressão arterial durante o estresse. Ao acalmar esse sinal, o potássio ajuda a tranquilizar o sistema nervoso e a reduzir os sinais hormonais que normalmente elevam a pressão arterial. O problema é que as dietas modernas costumam ser pobres em potássio e ricas em sódio. Isso é o oposto do que o corpo precisa para uma pressão arterial saudável. E mesmo que a ingestão de sódio não pareça extremamente alta, apenas esse desequilíbrio já pode empurrar a pressão para cima. Agora combine baixo potássio com insulina alta, ácido úrico alto e baixo magnésio, e você terá a tempestade perfeita. O corpo retém o sódio. Os vasos sanguíneos ficam mais contraídos. O sistema nervoso permanece mais ativado. E a pressão arterial permanece elevada ao longo do tempo. Para obter mais potássio, alguns dos melhores alimentos incluem vegetais de raiz, como batatas e batatas doces, frutos de trepadeira, como tomates, pepinos e berinjelas, folhas verdes, como espinafre, e leguminosas, como grão de bico, feijão e ervilha. Muitos desses alimentos também fornecem magnésio e fibras, oferecendo ao corpo mais de um benefício ao mesmo tempo. A verdadeira causa raiz da pressão alta. A principal lição é que a pressão alta geralmente não é causada por um único erro. Nem sempre se trata apenas de comer muito sal. Com mais frequência, ela vem de muitos pequenos estresses fisiológicos que se acumulam juntos ao longo do tempo. O baixo magnésio pode manter os vasos sanguíneos muito contraídos. A insulina alta pode fazer com que os rins retenham sódio e água. O excesso de frutose pode aumentar o ácido úrico, bloquear o óxido nítrico, enrijecer os vasos sanguíneos e tornar o sódio mais difícil de eliminar. O baixo potássio pode enfraquecer a capacidade do corpo de relaxar os vasos sanguíneos, liberar sódio e acalmar o sistema de luta ou fuga. E esta ainda não é a lista completa. Outros fatores também podem importar, incluindo deficiência de vitamina D, deficiência de B12, homocisteína, estresse, sono de má qualidade e distúrbios endócrinos secundários, como o aldosteronismo primário, que pode aparecer em uma porcentagem significativa de casos de pressão alta resistente. Mas o ponto mais importante é este: esses problemas devem ser tratados precocemente. Porque uma vez que os danos se acumulam dentro dos vasos sanguíneos, eles podem se tornar rígidos e perder sua elasticidade. E quando isso acontece, a pressão alta se torna muito mais difícil de reverter. Portanto, em vez de perguntar apenas quanto sal você come, a melhor pergunta é: o que está fazendo seu corpo manter a pressão alta em primeiro lugar? Porque, quando você entende os verdadeiros causadores, tem uma chance muito melhor de corrigir o problema em sua raiz.